Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 1º de fevereiro. Ministro Luiz Fux abre o ano judiciário 2022 em sessão solene do Supremo Tribunal Federal e diz que a pauta de julgamentos vai continuar dedicada às agendas da estabilidade democrática e preservação das instituições políticas do país. Este é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Advogado Bento Simonetti toma posse como novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Justiça concede liminar para impedir venda do Palácio Capanema, no Rio de Janeiro. E Supremo Tribunal Federal divulga relatório com resultados de atividades de 2021. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, abriu hoje o ano judiciário de 2022. A sessão solene foi por videoconferência por causa do agravamento da pandemia de Covid-19. Na sessão de abertura do ano judiciário, o ministro Luiz Fux falou sobre o desafio do primeiro ano da gestão dele à frente do Supremo Tribunal Federal. Segundo Fux, o STF trabalhou incansavelmente para que cidadãos e agentes públicos preservassem a coletividade e a cooperação no combate à pandemia. Movidos por singular espírito cívico e sempre em busca do bem-estar social, proferimos colegiadamente decisões ponderadas sobre temas de alta complexidade científica e constitucional, cujo desfecho produziu impactos políticos, impactos econômicos, impactos sociais, todos positivos para o Brasil, como, por exemplo, os esforços que fizemos para salvar vidas e para salvar empregos. O ministro definiu que a pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre de 2022 vai continuar dedicada à preservação da economia, das relações de trabalho e da saúde pública. Outro ponto abordado no discurso de Luiz Fux foram as eleições gerais deste ano. Para o ministro, o pleito deve ser visto como uma oportunidade coletiva para votos conscientes que levem o país à prosperidade. Fux pediu tolerância ao longo do processo eleitoral. Este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas. O presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça disse ainda que será dada continuidade à digitalização dos serviços judiciais. Luiz Fux anunciou outra inovação, o programa Corte Aberta, uma nova forma de divulgar dados públicos. Revolucionará o modo como o tribunal estrutura e disponibiliza dados públicos, tornando-os mais confiáveis, íntegros, completos e acessíveis, em concomitância com os necessários pilares da transparência, da proteção de dados pessoais e da segurança da informação. Fux finalizou a fala com um compromisso de iniciar o segundo ano de gestão na presidência do Supremo Tribunal Federal com a missão de continuar aprimorando a gestão judiciária e aproximando os tribunais da sociedade. O percurso que se avizinha é muito árduo e sinuoso, mas não nos permite adotar qualquer postura pessimista. Ao revés, juízes sem esperança não guardam a Constituição, a qual, no ano de 2022, nos conclama a uma luta renhida pela solidez das nossas instituições e do nosso regime democrático. Felipe Santa Cruz, membro honorário vitalício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, também se pronunciou na sessão solene. Santa Cruz lembrou os 35 anos da instalação da Assembleia Nacional Constituinte e destacou o compromisso do STF para que não haja qualquer tipo de ameaça às eleições gerais deste ano.
A realização das eleições exigirá de toda a sociedade a vigilância incansável para que elas ocorram com lisura, transparência e debate com a sociedade. Estaremos alertas para que nenhum tipo de ameaça ao pleito, a seu resultado e ao eleito coloque em risco a vontade soberana do povo brasileiro. Já o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ressaltou que durante o pleito deve prevalecer a tolerância, o respeito à diversidade e a pluralidade de ideias que fazem parte do povo brasileiro. Manter abertos os espaços de comunicação política e de uso da palavra, instrumento de manifestação daquilo que toda pessoa pensa, sobre o que lhe parece útil ou nocivo, justo ou injusto. E ressalte, meio pelo qual sustenta sua própria ideologia e dá a conhecer as suas preferências eleitorais, inclusive a busca de adesões. Eis um enorme desafio, garantir a palavra livre e educar os nossos ouvidos às diferenças de opinião. Ainda nesta edição, você vai ver a abertura dos trabalhos do ano judiciário nos tribunais superiores. E neste mês, o Supremo Tribunal Federal deve realizar 8 sessões plenárias de julgamentos. Na pauta, temas polêmicos e de grande repercussão, como o caso das operações policiais no Rio de Janeiro, cobrança de comprovante de vacina e demissões em massa. O primeiro tema pautado para julgamento no plenário do STF é sobre a restrição de ações policiais durante o período de pandemia nas comunidades do Rio de Janeiro. O ministro Edson Fachin proibiu as operações em junho de 2020. A exceção é para casos extraordinários justificados por escrito e com cuidados excepcionais. Entidades da sociedade civil e Defensoria Pública pediram esclarecimentos sobre as situações em que pode haver essa exceção. O caso deve ser julgado nesta quarta-feira. Também estão previstos para esta semana o referendo sobre registro de estatuto das federações partidárias e a necessidade de negociação coletiva antes de demissão em massa, que teve repercussão geral reconhecida. Ou seja, a decisão do colegiado do Supremo irá ser referência para as ações que tramitam em todo o Brasil sobre essa matéria trabalhista. Na pauta deste mês, ainda estão previstos os julgamentos sobre prazo de 8 anos de inelegibilidade depois do cumprimento de pena para políticos condenados pela lei da ficha limpa, administração de compartilhamento de dados pelo governo federal, licença de 180 dias para servidores públicos na condição de pais solteiros, o questionamento da lei que permite que a União, estados e municípios requisitem bens e serviços de pessoas físicas e jurídicas em situação de calamidade pública ou epidemia, a permissão para municípios entregarem guias de arrecadação tributária sem ser exclusivamente pelos Correios, uma lei de São Paulo que obriga as empresas de serviços a sempre oferecerem novas promoções para clientes pré-existentes, uma lei de Pernambuco sobre serviços de telecomunicações, expressões contidas na lei de meia entrada, e uma ação penal contra o deputado federal Silas Câmara, por suposto desvio de pagamento de funcionários do gabinete. Outro tema polêmico é a exigência do comprovante de vacinação para todas as pessoas que vêm do exterior para o Brasil. A cobrança foi determinada em decisão provisória do ministro Luiz Roberto Barroso e o plenário vai avaliar se referendo a liminar. Esse julgamento está previsto para a semana que vem. Tomou posse hoje pela manhã o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o amazonense Beto Simonetti. Ele vai ficar à frente da OAB nos próximos 3 anos. A posse foi na sede da OAB Nacional em Brasília. Por causa da pandemia da Covid-19, a cerimônia foi transmitida pelo YouTube. O advogado Beto Simonetti foi secretário-geral durante a gestão do ex-presidente Felipe Santa Cruz. O presidente eleito é formado pela Universidade Newton Lins e pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Federal do Amazonas. Ele é o segundo amazonense a assumir a presidência da OAB. A chapa, encabeçada por Simonetti, recebeu 77 dos 81 votos. Durante a gestão, o novo presidente prometeu defender a categoria, a Constituição e mecanismos de combate à pandemia da Covid-19 e à fake news. A Ordem dos Advogados do Brasil é protagonista da história deste país. E o futuro cobra de nós um papel vigilante
e sempre atuante na preservação da Constituição Federal. Cumpre a quem prestou o nosso juramento lutar para que a tirania e o arbítrio jamais triunfem sobre a ordem e a lei. É por isso que sempre combatemos os arroubos autoritários. A advocacia tem uma das mais relevantes incumbências: defender o direito de defesa, a garantia mínima do cidadão frente a toda e qualquer ameaça de despotismo e de injustiça. Todas as pessoas, não importa quem, não importa do que é acusado, têm direito a ser bem representado, a ser bem defendido e ter um julgamento justo. No próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal divulga relatório com resultados das atividades de 2021. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, anunciou hoje o lançamento do relatório de atividades do STF de 2021. O relatório tem 187 páginas e já está disponível no site da Corte. O documento traz os resultados da execução do plano estratégico, com estatísticas e indicadores relativos ao acompanhamento dos trabalhos. O primeiro capítulo, por exemplo, relaciona números da jurisdição e números que refletem a vocação constitucional do STF e o equilíbrio entre a dupla missão de Corte Constitucional e Suprema Corte. Destaque para alguns dados, como o número de processos em tramitação até o dia 31 de dezembro de 2021, 24.082. Número de processos recebidos, 77.449, sendo 59% registrados à presidência e 41% distribuídos aos gabinetes de ministros. Total de decisões proferidas, 98.198. Total de processos baixados, 77.571. Em 2021, as classes originárias mais recebidas foram habeas corpus, com 12.702, e reclamações, com 5.882. Já o número de decisões finais foi de 75.632, enquanto que o número de decisões monocráticas chegou a 82.781. Destaque também para decisões do plenário que envolveram controvérsias constitucionais, com questões de fundo de grande impacto, como crime de injúria racial é imprescritível, acesso gratuito à Justiça do Trabalho, quebra de patentes de medicamentos e o direito ao esquecimento, que é incompatível com a Constituição. O relatório também ressalta o progresso da Corte quanto ao projeto Supremo Tribunal Federal 100% digital, com 94% dos serviços administrativos prestados aos cidadãos em canais de atendimento virtual e 98,5% das tarefas do trâmite processual realizadas em sistemas informatizados. Destaque ainda no combate à fake news, com a criação do Programa de Combate à Desinformação. A iniciativa foi cuidadosamente pensada para lidar com o elevado volume de informações falsas sobre a instituição, os julgamentos, os ministros e as ministras da Corte. No mês de junho, o STF também passou a adotar uma nova forma de trabalho, o modelo de gestão integrada das atividades, que buscou agregar o trabalho exercido de forma presencial e remota. O chamado MGA surgiu no contexto da pandemia da Covid-19, em um cenário no qual mais de 90% dos servidores passaram a trabalhar remotamente e precisavam de um modelo que orientasse a organização do trabalho e a entrega de resultados das equipes. O relatório também enfatiza a recepção da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas pela Suprema Corte. A defesa e a vivência dos objetivos para o desenvolvimento sustentável foram implementadas a partir de mudanças no trâmite dos feitos e na definição das pautas do plenário. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça concedeu liminar para impedir que a União venda o histórico Palácio Capanema, no centro do Rio de Janeiro. O projeto do Palácio Capanema tem as assinaturas dos mais importantes arquitetos da história do país, entre eles Lúcio Costa e Niemeyer. O prédio, de 16 andares, foi inaugurado por Getúlio Vargas em 1945, um marco da arquitetura moderna.
O edifício foi sede de 2 ministérios, da Educação e da Saúde, quando o Rio era a capital federal. No ano passado, a notícia de que o palácio estaria numa lista de imóveis que seriam leiloados pela União provocou protestos e reações. Em novembro, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça com pedido de liminar para que a União não faça nenhuma oferta de venda ou aceite qualquer proposta de compra do Palácio Capanema e alertou que o tombamento impede a comercialização do imóvel. Ao analisar o pedido, a juíza federal Maria Amélia Carvalho destacou: em primeiro lugar, não há dúvidas de que o bem é tombado. A União Federal confessa que o parecer que fundamentaria a venda não foi anulado. A possibilidade de venda continua em discussão internamente. Tratando-se de patrimônio público, cuja alienação ainda é cogitada, defiro liminar para determinar à União Federal que se abstenha de ofertar e aceitar qualquer proposta de compra do edifício Palácio Gustavo Capanema, formulada por entidades, instituições e pessoas jurídicas ou naturais, sob pena de multa diária de R$ 5.000. Além da proteção do IPHAN, o Palácio Capanema integra desde 1996 a lista indicativa do Brasil para reconhecimento do edifício como patrimônio mundial pela Unesco. Veja a seguir a abertura do ano judiciário nos tribunais superiores. Um direito fundamental que deve ser visto pelos 3 poderes como uma via de desenvolvimento não só pessoal do estudante, mas uma via de desenvolvimento de todo o país. A importância da Constituição ao considerar o direito à educação, principalmente uma educação de qualidade, assegura o acesso e o cumprimento não só aos direitos mencionados, mas a todos os outros direitos previstos na Constituição. A Corte Especial abriu hoje o ano judiciário de 2022 no Superior Tribunal de Justiça. A sessão foi em formato híbrido, presencial e por videoconferência. Ao abrir a Corte Especial, que deu início ao ano judiciário, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, fez um balanço do serviço prestado pelo tribunal durante o recesso forense. Foram decididos, lado a lado, presidência e vice-presidência em exercício, 9.108 processos. Número ainda mais acentuado do que o período anterior. Diversas autoridades do meio jurídico estiveram presentes na sessão de abertura. O ministro Humberto, hoje na abertura, mostrou como essa corte se comportou, mesmo em período de pandemia, mais de 9.000 processos julgados, um número muito expressivo para o Tribunal da Cidadania. A gente conseguiu o processo eletrônico, a gente conseguiu tornar o processo mais rápido, mas agora a gente tem que ter uma preocupação com a população carente, que muitas vezes não tem acesso a essas tecnologias, como elas vão chegar no judiciário. Porque hoje são esses que estão precisando mais com os efeitos da pandemia. O novo presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, elogiou a produtividade do STJ, mesmo em período de trabalho remoto. O STJ tem sido, sim, o Tribunal da Cidadania. A sociedade reconhece, a advocacia reconhece e agradece o relevante papel que o STJ vem emprestando como serviço à sociedade. Nesta terça-feira, o presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, também participou da sessão solene de abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal. A cerimônia foi realizada por videoconferência. Segundo o presidente, a solenidade de retomada dos trabalhos no STF demonstra a disposição cívica do Poder Judiciário em oferecer respostas rápidas e seguras à cidadania brasileira diante dos desafios impostos pela pandemia. Queremos um ano de paz, de crescimento, de qualidade, na boa administração da justiça. Uma justiça de mãos dadas com a cidadania. Uma justiça para todos. Uma justiça acessível, o cidadão em primeiro lugar. Esse é o nosso papel, nossa missão. Distribuir justiça, mas com muito amor, com muita fraternidade, com muita igualdade, com muita fraternidade. Justiça para todos é a nossa missão. Todos os processos em pauta foram adiados para amanhã, às 14h na Corte Especial. Na abertura do ano judiciário no Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Maria Cristina Peduzzi destacou a produtividade do TST durante a pandemia da Covid-19.
A sessão do órgão especial ocorreu telepresencialmente e foi transmitida ao vivo pelo canal do TST no YouTube. Há 2 semanas de encerrar a gestão à frente do Tribunal Superior do Trabalho, a presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, falou dos desafios enfrentados para manter a produtividade durante 2 anos de pandemia da Covid-19. A cada ano temos sempre respondido de modo altivo às circunstâncias, sendo mais produtivos, mais céleres e cumprindo, tanto quanto possível, nossa missão institucional. Tenho a convicção de que continuaremos a concretizá-las, escrevendo diariamente mais uma página da nossa odisseia. E não posso deixar aqui de, mais uma vez, referir o nosso Prêmio Qualidade Diamante nos 2 anos, 2020 e 2021, otorgado pelo CNJ. Durante a sessão, a ministra fez referência às novas tecnologias cada vez mais inseridas no mercado de trabalho e observou que essas mudanças também impactam a justiça trabalhista. Nós estamos diante de mais um capítulo importante por ser escrito. E esse capítulo deve abordar as particularidades dos novos tempos, decidindo questões que até há pouco eram um mero objeto de imaginação na ficção científica. Então, é um capítulo que firmará premissas normativas importantes, consolidando a interpretação de normas e direitos trabalhistas. A presidente do TST aproveitou a sessão para desejar boa sorte aos 3 novos integrantes da nova gestão que vão tomar posse nos cargos no próximo dia 16 e reforçou que o tribunal está à altura dos desafios que estejam por vir. Tenho muita satisfação nesta oportunidade de instalar os nossos trabalhos no ano de 2022, muita satisfação por ser parte, por integrar um corpo de magistrados responsável por prover a prestação jurisdicional de modo mais eficiente e célere a cada ano. Tenho boas expectativas por ter a consciência de que temos em nossas mãos não apenas as ferramentas necessárias para o cumprimento da nossa função institucional, mas também o espírito adequado para enfrentar os desafios do nosso tempo. E o Tribunal Superior Eleitoral começa daqui a pouco a sessão de abertura do ano. Repórter Henrique Amaral tem mais informações. A sessão plenária de logo mais vai ser realizada por videoconferência por causa da pandemia. Daqui a pouco, os ministros devem julgar 3 casos que tratam sobre propaganda eleitoral irregular. O primeiro processo é de Gustavo Reis Ferreira. Ele tentou em 2018 a reeleição como deputado estadual pelo Rio de Janeiro e agora quer reverter aqui no Tribunal Superior Eleitoral uma multa aplicada a ele pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro por usar um serviço social do governo para se promover nas redes sociais. Heitor Rodrigo Pereira Freire também tenta reverter aqui no TSE uma multa aplicada por tribunal regional. O TRE do Ceará multou Heitor por impulsionamento irregular de conteúdo quando Heitor disputou a prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2020. O terceiro caso é de José Wellington de Melo Siqueira. Ele foi multado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco por propaganda irregular com pedido explícito de votos, isso durante a disputa da prefeitura de Ibimirim, também em 2020. A sessão plenária do TSE começa logo mais às 7 horas da noite. O Superior Tribunal Militar também fez hoje a sessão de abertura dos trabalhos. A sessão foi aberta pelo presidente da Corte, ministro Luiz Carlos Gomes Matos. O ministro explicou que o retorno presencial foi adiado por causa do aumento de casos de Covid. Em seguida, o tribunal realizou a primeira sessão de julgamento do ano. O Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.